cultural do Ocidente. O Museu Histórico foi idealizado inicialmente pelo reverendo Paul Byers, que foi um dos reitores da Faculdade de Teologia, quando a Faculdade de Teologia veio para São Paulo a partir de 1938. Nós temos aqui no museu várias secções. Temos uma secção de obras raras, temos uma seção do metodismo na Inglaterra, temos também sobre o metodismo no Brasil. Além disso, nós contamos com um acervo de quase 3.000 fotos sobre o metodismo no Brasil. E temos também uma exposição de fotos sobre a vida de John Wesley, que contém exemplos de todas as fases da vida de John Wesley. Nós gostaríamos agora de convidá-lo a nos acompanhar nesta caminhada, onde vamos mostrar as secções. Nesta secção primeira nós temos as obras do século XVI. São 5 obras do século XVI. E nós temos aqui o início das obras do século XVII. Aqui embaixo nós temos algumas obras interessantes. São uma obra, talvez, a primeira edição de um livro em braille no Brasil, o Evangelho em braille, né? Aqui nós temos alguns exemplares também de história da música no protestantismo, alguns exemplares muito importantes que mostram a evolução da música no Brasil. Neste segundo expositor, nós temos obras do século XVII, são uma meia dúzia de obras importantes, e aqui já começa a fase no segundo mostruário, as obras do século XVIII, onde temos inclusive o nosso mais antigo exemplar da Bíblia. Embaixo do segundo expositor estão as obras de filosofia. Nós temos aqui deste lado as obras do século XVIII e do princípio do século XIX. Nós, nas obras do século XIX, destacamos a Bíblia poliglota, do qual nós falaremos mais adiante. E o quarto expositor começa a exposição do metodismo histórico. Nós temos exemplares bastante importantes sobre o início do metodismo na Inglaterra, algumas obras que remontam ao século XVIII, publicadas pela Capela Wesley em Londres, e nós teremos também oportunidade de ver mais de perto essas obras e comentarmos as principais delas. Aqui nós temos já algumas obras importantes sobre as origens do metodismo no Brasil. Na parte de baixo são bíblias que pertenceram aos primeiros missionários americanos que vieram para o Brasil e iniciaram a obra metodista aqui. Do lado, na entrada ali, nós temos também uma secção onde estão os documentos da autonomia da Igreja Metodista. Nesta seção de revistas da Biblioteca de Teologia, nós temos os documentos da autonomia da Igreja do Brasil, 1930. Nós temos aqui a proclamação da autonomia da Igreja Metodista. É um documento histórico de muito valor para nós. Algumas fotos que mostram os líderes da autonomia e do movimento na autonomia no Brasil e os representantes da Igreja Metodista dos Estados Unidos. Além dessas obras, temos aqui a Bíblia, que pertenceu ao bispo Tagus, que veio para o Brasil no século XIX. Essa Bíblia contém um ato pessoal de consagração que ele mesmo escreveu. O reverendo Tagus, na época, escreveu este ato
algumas das principais obras do nosso museu. Nós temos obras que remontam ao século XVI, algumas obras realmente bastante valiosas. Por exemplo, aqui nós temos uma obra de 1518, é a obra mais antiga da Faculdade de Teologia. Esta obra, que ainda tem uma encadernação muito típica das obras mais antigas, inclusive com este fecho que caracteriza os livros na antiguidade, este livro pertence à Renascença italiana. É um livro escrito por Cícero, o grande orador romano, Marco Túlio Cícero, e publicado em Veneza, 1518, contém várias obras de Cícero. A impressão mostra ainda a imprensa num estágio bastante antigo, mas com caracteres muito visíveis. A impressão numera as páginas, aliás, numera as folhas e não as páginas, destaca alguns textos, traz as notas à direita e à esquerda das páginas. As primeiras letras são sempre xilografias feitas em madeira. As ilustrações que estes livros contêm são todas em xilografuras da época, todas elas talhadas em madeira para a impressão. Isso dá um valor todo especial a esta obra. São várias obras de Cícero colecionadas num só volume. A segunda obra mais antiga da biblioteca é essa de 1537. Esta obra chama-se o Liber Sacerdotalis. Era um manual para uso dos clérigos. Contém várias liturgias. A impressão é em preto e vermelho. Notem que as cores se mantêm até hoje muito vivas, não é? E este livro, além de conter muitas liturgias, contém vários cantos gregorianos do século XV e do século XVI. No final deste livro nós temos um manual de música gregoriana. Creio que é um dos exemplares raros de manuais de música gregoriana que nós temos. Contém também xilogravuras muito lindas, xilogravuras talhadas em madeira e que também valorizam muito a obra. E uma terceira obra do século XVI que nós vamos mostrar é este volume. Este volume aqui tem um valor muito especial. Trata-se das obras de Platão, traduzidas por primeira vez como obras completas por Marsilio Ficino. Marsilio Ficino foi um humanista italiano de Florença que conseguiu, graças à presença dos sábios que vieram de Constantinopla, reunir exemplares, cópias dos manuscritos das obras de Platão e traduziu essas obras por primeira vez, inclusive as cartas de Platão, e as publicou no Ocidente pela primeira vez. Este exemplar é de um valor muito especial, publicado em 1540 na cidade de Florença. Notem que nós temos aqui dois exemplares típicos da Renascença italiana. Este, de Cícero, Renascença em Veneza, onde a ênfase era no humanismo greco-latino, sem preocupações religiosas. E o humanismo de Florença, um humanismo muito preocupado com a fé cristã a partir das obras de Platão. Nós temos ainda duas outras obras do século XVI que não estão aqui. Tratam-se de uma pequena obra polêmica, escrita por um autor católico contra os protestantes, defendendo a prática do beija-pé aos papas. E uma outra obra
do teólogo Melchior Cano, que foi uma das figuras principais do Concílio de Trento no século XVI. Passamos agora para o século XVII. Temos aqui 5 volumes. O primeiro volume é esta obra aqui, que é a obra As Guerras Judaicas de Flávio Josefos. Foi publicado também em Veneza em 1608. Esta obra é cheia de ilustrações, possui cerca de 50 ilustrações em xilogravuras. Aqui nós vemos um cavaleiro. As Guerras Judaicas foram escritas por Flávio Josefo no primeiro século da era cristã. Este exemplar, ele foi um dos primeiros e mais antigos exemplares da Biblioteca de Teologia. Depois dessa obra de Flávio Josefo, temos esse belo exemplar, um volume de um autor desconhecido chamado Baeza, que escreveu uma história de Cristo. Este volume tem mais de 1000 páginas, tem uma boa impressão, está bem conservado, a encadernação é madeira revestida de couro trabalhado e contém também esses fechos em couro, característica dos livros mais antigos. Temos também aqui esta obra de 1681. É uma obra sobre as origens do sacerdócio israelita. Começa com um estudo detalhado sobre Arão. E uma obra em francês de 1664. Essa obra em francês foi escrita por um padre chamado Père Cossin. É uma obra onde pode-se ler o francês do século XVII, do começo do século XVII. Contém também algumas poucas ilustrações, as primeiras letras de cada página sempre com uma xilogravura. Passamos agora para o século XVIII. Primeiramente, uma obra também muito valorosa. É a obra de Justino Marte, publicada pela Abadia dos Mauristas. Os mauristas foram responsáveis pela recuperação e publicação dos originais dos pais gregos e latinos, que permitiu depois a grande obra de Minho. Nós temos aqui, de um lado, o original grego de Justino, do lado, a tradução latina e, ao pé da página, as valiosíssimas notas. Estas obras foram reconhecidas em toda a Europa como obras de raríssima erudição. Ainda no século XVIII, nós temos aqui o nosso exemplar mais antigo da Bíblia traduzida para o alemão. É uma obra de 1749. As Sagradas Escrituras no Antigo e Novo Testamento, traduzida da Vulgata Latina para o alemão. É uma obra bilíngue. Nós temos o texto latino e a tradução alemã de todos os livros, Antigo e Novo Testamento, 1749. Passamos agora para o século, ainda no século XVIII, mas já entrando agora na esfera das origens do metodismo. Nós temos aqui várias obras que ilustram o começo do metodismo na Inglaterra. Primeiramente, vamos destacar estas obras, esses pequenos livros aqui,
Trata-se de publicações do movimento metodista, publicados pela Casa de Publicações da Wesley Chapel, em City Road, em Londres. São exemplares de panfletos, de sermões de John Wesley, né, originais do movimento metodista no século XVIII. São exemplares bastante raros. Nós temos aqui o sermão, um dos sermões de Wesley, um dos mais famosos, sobre a natureza do entusiasmo, e aqui um panfleto sobre o caráter do metodista. Também desta época do século XVIII, obra que representa o movimento original metodista na Inglaterra, este livro sobre o médico da família, The Family Physician. Wesley escreveu algumas obras de medicina, principalmente este livro e um outro livro que teve 36 edições durante a vida de Wesley, mostrando que os livros de medicina popular de Wesley tiveram um uso bastante extenso na Inglaterra. E aqui também temos um exemplar muito importante, já do século XIX, mas trata-se dos bicos de pena, que continham 12 gravuras da vida de Wesley. Foi baseado nessas gravuras que muitos dos personagens do metodismo histórico puderam ser identificados, e foram baseadas nessas gravuras que se multiplicaram tantos quadros a respeito do metodismo. Aqui nós estamos dando apenas como exemplo o famoso quadro quando Wesley era salvo do fogo, no momento em que a casa paroquial de seu pai estava sendo consumida pelas chamas. Ainda em relação a esse primeiro movimento metodista, nós gostaríamos que pudessem ver esta obra. Trata-se do Gnomon do Novo Testamento, uma obra de Bengel, que foi a base para que o Wesley pudesse escrever as suas notas. Wesley praticamente resumiu esse livro e publicou as suas notas a respeito do Novo Testamento. Do metodismo da Inglaterra, agora nós passamos para o metodismo do Brasil. E nós gostaríamos então de chamar a atenção para esta Bíblia. Esta Bíblia chegou ao Brasil através do missionário Skidder, que a trouxe para o Brasil e em seguida a passou para Martha Walker. Esta Bíblia, uma das mais antigas que nós temos desta presença metodista no Brasil, foi também a Bíblia utilizada para a consagração da primeira capela metodista, a capela da Igreja do Catete. Ela foi depois entregue ao bispo Granberry, que passou ao reverendo Tucker. Do reverendo Tucker foi entregue à Faculdade de Teologia para fazer parte do museu, com uma recomendação expressa de que ela fosse parte do Museu Histórico do Metodismo. Temos também uma obra muito interessante, a primeira edição conhecida dos Sermões de Wesley, 1888. São 12 sermões de Wesley, traduzido e publicado por uma tipografia King. Nós sabemos que a nossa edição atual dos sermões de Wesley provém da década dos 50. Essa publicação era até bem pouco tempo desconhecida. Não conhecemos nenhum outro exemplar desses sermões de Wesley do século XIX em português, datando de 1888. Um outro exemplo típico
de publicações a respeito do metodismo em seus inícios é esse livro do padre Cipião Domingos Fabrini, publicado em 1839 com o título O Católico e o Metodismo, o Católico e o Metodista. Trata-se da refutação das doutrinas heréticas e falsas que os metodistas estavam trazendo para o Brasil. Era um livro de polêmica religiosa e mostra que já em 1839 os primeiros missionários traziam algumas preocupações ao catolicismo, na época bastante conservador e bastante polêmico contra qualquer outra interferência. Nós temos também aqui uma outra Bíblia que veio com o reverendo Darboux no século XIX, aquele que seria o primeiro bispo da Igreja Metodista do Brasil. O interessante dessa Bíblia, além de ter pertencido a Darboux e ter vindo com ele para o Brasil, é que ela contém um ato de consagração pessoal, escrita por ele em 1864. Este ato de consagração pessoal já está traduzido e está exposto também lá no expositor que trata da autonomia da Igreja Metodista. Um outro livro que nós podemos destacar, o primeiro cânones, traduzido para o português, 1882, contém as doutrinas metodistas e as regras e os cânones de administração da Igreja Metodista. Contém vários auxílios litúrgicos também, 1882. E aqui, para nós concluirmos esta apresentação de alguns exemplos do Museu Histórico, temos o documento da autonomia da Igreja Metodista. Este documento está aqui, na parte de baixo em inglês, essa parte de cima, tradução para o português, pelo reverendo Guaraci Silveira, que foi um dos líderes do movimento da autonomia da Igreja Metodista. Está aqui uma certificação da proclamação, atestada por Guaraci Silveira, é a cópia histórica que faz parte do Museu da Faculdade de Teologia e representa a memória histórica do metodismo no Brasil. E aqui nós temos o documento em inglês com todas as assinaturas, tanto dos americanos quanto dos metodistas brasileiros, atestando a autonomia da Igreja Metodista a partir de 1930. Creio que aqui nós temos apenas alguns dos exemplos que mostram a riqueza deste museu histórico. Outras obras importantes podem ser vistas, como, por exemplo, essa Bíblia poliglota, que é uma obra erudita, mostrando a evolução de traduções dos textos do Novo Testamento em várias línguas. Aí nós temos só nesta página 8 diferentes línguas. É uma obra que contém anotações históricas no seu início, de grande importância para o nosso museu. Não tem apenas obras raras, livros sobre a história do metodismo e documentos referentes a essa mesma história. Ele também reúne fotografias. Aqueles que estiverem visitando poderão acompanhar passo a passo a história do metodismo, já a partir da sua raiz, a vida de João Wesley. Essa primeira sequência de quadros nos mostra, mais ou menos numa ordem cronológica e lógica, a vida de João Wesley. Os irmãos poderão ler estes quadros, contemplá-los e refletir sobre o testemunho escrito e falado do próprio Wesley. A primeira sequência de quadros nos mostra a
vida de Wesley em Oxford, recordando, sobretudo, os momentos vividos no Clube Santo. Depois vemos em outros quadros a trajetória que acabaria por levar John Wesley à experiência religiosa de Aldersgate, lembrando, naturalmente, a sua passagem por Savannah, na Geórgia. Outros quadros rememoram os primeiros passos do movimento metodista, a pregação ao ar livre, a atividade dos leigos, os obstáculos, as dificuldades que o movimento metodista ia aos poucos encontrando, os princípios de sua organização. Depois vemos publicações das sociedades metodistas. É certo de que a autêntica piedade, a verdadeira devoção, não despreza o conhecimento e a ciência. O próprio John Wesley falava em manter unidas a religião e a ciência. E aqui temos a prova mais evidente do interesse de John Wesley pela publicação e a leitura de bons livros. Os quadros seguintes nos mostram a Capela Wesley, estabelecida na City Road, em Londres. São detalhes do seu interior e do seu exterior. Nem todos nós podemos visitar a Capela Wesley, mas ela está situada na mesma região de Londres até os dias de hoje e é considerada uma espécie de capela mundial do metodismo mundial. Vemos, enfim, móveis e objetos que pertenceram a João Wesley. Podemos ver os costumes da época, o quarto onde ele costumava estudar e orar. Vemos o seu amplo interesse, inclusive pela ciência da sua época. Temos também 3 quadros singelos sobre a presença do metodismo nos Estados Unidos. Em 1784, exatamente no mês de dezembro, na Conferência do Natal, o metodismo americano se constituiu como uma igreja autônoma. Aqui estão alguns dos passos que foram tomados na direção desse evento. Por último, temos nessa série de fotos a lembrança dos últimos dias de John Wesley. Já envelhecido, vemos John Wesley ainda expressando a mesma confiança em Deus e o seu comprometimento com o povo, especialmente o povo empobrecido. Vemos os momentos de sua enfermidade e do seu sepultamento. A vida de John Wesley é um motivo que nos leva a refletir sobre a vida e a missão do metodismo. O nosso museu também inclui fotos do metodismo no Brasil. É uma forma de preservarmos a memória da missão da igreja em nossa terra. Chamo a atenção de todos para ver fotos até mesmo do século passado, a mais antiga de 1890, e fotos do passado mais recente que revelam uma igreja atuante na realidade brasileira. Um desafio ao qual todos nós somos chamados a dar, especialmente neste momento em que a igreja busca ser comunidade missionária a serviço do povo. Nós esperamos a colaboração de todos também para o nosso museu. É uma tarefa bastante dura, bastante difícil, que não pode estar entregue unicamente à faculdade. É uma tarefa de todos nós. A faculdade espera dos irmãos e irmãs também, quem sabe, a confiança de fotografias e objetos que nos ajudem a preservar a memória e, desta forma,
futuro de maior comprometimento missionário. Muito obrigado. Poderia ser pregada apenas nos templos reservados para este fim, mas contemplou a multidão e, movido de compaixão, dirigiu-se aos mineiros de Bristol. John Wesley usou o texto de Lucas 4, 16 e seguintes: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Essa experiência tão significativa na vida de Wesley tem sido considerada por muitos dos seus biógrafos uma verdadeira conversão ao povo. John Wesley pregando ao ar livre é uma das cenas mais frequentes que encontramos na sua vida. Era uma das formas pelas quais ele procurava alcançar o povo onde estivesse. A sua missão também foi cercada por muitas resistências. Esta cena, por exemplo, nos lembra John Wesley pregando no túmulo do seu pai em Edinworth, quando o púlpito de muitas igrejas lhe foram cerrados. John Wesley lembrará a frase que seria imortalizada: o mundo é a minha paróquia. Encontramos ainda cenas mais graves, como esta, por exemplo, em que John Wesley se vê ameaçado pela multidão. Quando esteve na Irlanda, por exemplo, John Wesley foi alvo de muitos ataques. Escreveu mais tarde a Carta ao Católico Romano, procurando reafirmar o espírito de comunhão e de fraternidade próprio do cristianismo. Nessa carta, ele afirmou: se não podemos pensar o mesmo em todas as coisas, pelo menos podemos estar juntos no amor. O século XVIII é o século da Revolução Industrial. São muitas as dificuldades pelas quais a população inglesa atravessou. Nessa cena vemos crianças, lembrando aí o orfanato de Newcastle. Em meio às profundas mudanças e desigualdades geradas pela Revolução Industrial, o metodismo não podia ignorar a difícil situação dos empobrecidos. O próprio John Wesley declarou: sou administrador de Deus para servir aos pobres. Exemplo disso é o múltiplo uso da fundição do antigo prédio que o movimento metodista adquiriu em Londres. Ela chegou a abrigar, além da capela, um salão para reuniões, um apartamento para o próprio Wesley, casa para os pregadores itinerantes, um dispensário médico para os pobres, o primeiro de que se tem notícia na cidade de Londres, além de uma escola, asilo e estábulo para os animais. Nessa última cena, temos registrado a primeira conferência metodista em 1744. Era o início da organização formal do movimento, que muito se valeu do trabalho dos pregadores leigos. Essa sequência de quadros nos mostram as publicações das sociedades metodistas. A autêntica piedade não despreza o conhecimento, e o conhecimento nos leva a buscar a autêntica piedade. John Wesley constantemente se declarava ser um homem de um só livro. Entretanto, ninguém mais do que ele, no século XVIII, se empenhou por fazer chegar ao povo uma literatura de boa qualidade. Neste quadro, por exemplo,
vemos algumas dessas obras. A primeira relembra a experiência metodista em Oxford, no Clube Santo. A outra nos traz um extrato do diário público de John Wesley. E outra publicação aqui evocada é um sermão de Wesley, pregado em 1730. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When he had purged our sins, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, he rules o'er earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. He sits at God's right hand till all his foes submit and bow to his command and fall beneath his feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in glorious hope, the Lord and Judge shall come, and take his servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Christ the Lord is risen today. Alleluia. All creation joins to say, Alleluia. Raise your joys and triumphs high. Alleluia. Sing, O heavens and earth reply.
Christ has opened